Já se passaram 6 meses desde que a AMD lançou suas últimas placas de vídeo para jogos, a 7900 XTX e a XT RDNA 3. Teve um limbo ali nesse meio tempo, a AMD ficou inclusive sem drivers recentes nas suas placas e depois mais alguns meses sem outros lançamentos, enquanto a NVIDIA vinha aumentando o seu line-up, lançando uma placa praticamente por mês. Mas agora a AMD voltou a lançar placas dessa nova geração, e temos em mãos aqui para fazer o review para vocês a RX 7800 XT de 16 GB. Na verdade tem um erro aqui, produção, porque não é a 7800 XT e também não é a 7700 XT, e sim a 7600, tá? Estranhamente a AMD resolveu pular as placas ali mid-high e entrar aqui na placa 7600, né? Então fica para depois o lançamento de uma RX 7800, 7800 XT, que seriam as concorrentes de placas como 4070 Ti e 4070 que já chegaram no mercado. Essa placa aqui, ela vem para substituir a RX 6600, que é uma das placas mais populares da AMD hoje, e vem para brigar contra a 3060 de 12 GB, que é uma das mais usadas no mundo inteiro, segundo os dados da Steam. Então ela veio focando onde as pessoas mais estão usando placa de vídeo. E sim, ela é mais rápida que a 3060 de 12 GB, tá? Claro que ainda não teve o lançamento da 4060, né? Aí a gente volta a fazer um comparativo futuro para vocês, tá certo? Bom, 8 GB de VRAM, né? Também sou estranho, né? AMD falando muito de VRAM, VRAM importa, VRAM desempenho, isso aqui. As placas com 20 GB, 24 GB aí, o 1018 GB, tá? A AMD fala que 8 GB, né, para o propósito da placa, que é o Full HD, ainda dá conta. Tenho que concordar que sim, porém, nos jogos do futuro, Unreal Engine 5 tá vindo aí, nesse ano tem vários jogos prometidos, a gente tem que testar para ver como é que vai estar, porque especulações aí, desenvolvedores dizendo que vai precisar de muita VRAM. Isso precisamos aguardar nos testes práticos. Por hora, sim, 8 GB roda vários e vários jogos no mercado, tá bom? Bom, em relação aos diferenciais que nós temos aqui, pessoal, é uma RDNA 3 pequena, como vocês estão vendo aqui. Então ela vai trazer tudo que tem ali na 7900 XTX em termos de recursos de arquitetura para essa placa. Então você vai ter o suporte AV1, que está se popularizando. Já dá para você fazer live para o YouTube usando o AV1, né? Inclusive eu até testei aqui no canal já, usando o OBS. Você pode usar o AV1 também para codificação de vídeo, já suporta no DaVinci Resolve, que é um editor de vídeo que eu uso aqui, inclusive. Tem o Dual Encode, que também é suportado lá. Melhorias de Ray Tracing, essas placas estão ficando melhores em relação ao que era nas gerações anteriores. Então assim, lógico, cara, é uma placa, hoje é a mais básica das RDNA 3, então não espere uma performance maravilhosa em Ray Tracing, é mais um recurso para você experimentar, ver como é que funciona, usar nos níveis mais baixos, porque Ray Tracing pesa demais, mesmo com o FSR, ele fica pesado. Inclusive, já iria me perguntar, Lucas, cadê o FSR 3? Sim, essa foi uma promessa da AMD no ano passado, 6 meses depois ainda não lançou. A AMD já mostrou alguns teasers, mostrou uma documentação recente falando que eles vão trazer o suporte até a 4 frames extras, né? No caso da NVIDIA, pelo que eu sei, é apenas um, mas ainda precisamos testar para ver como é que funciona isso na prática. Afinal, em tese, não depende de um recurso de hardware, como é no caso das RTX 4000, ok? Então nós temos aqui, pessoal, design da GPU em chiplet, uma mistura de 5 nanômetros e 6 nanômetros, eles fazem 5 nanômetros, o que realmente importa. Em tese traz uma maior economia dos recursos, a placa pode ficar mais barata, tá? Conectividade para o futuro, nós temos aqui o padrão DisplayPort 2.1, embora quando você fala assim 2.1 dá para usar a tela 8K, né? Mas você não vai fazer isso numa plaquinha dessa, só que tem várias possibilidades, por exemplo, aí 4 telas Full HD 480 Hz. Então é uma conectividade nova, o DisplayPort 2.1. Bom, eu já falo mais sobre preço e performance da placa. Em relação ao visual, como vocês estão vendo, ela traz aquela ideia das placas Founders Edition, né, por assim dizer, da AMD, mas
é um formato menor, uma placa dual fan, sem LEDs, mantém as 3 linhas vermelhas da parte de cima do dissipador, que é a marca registrada da AMD. 3 linhas vermelhas significa 3 RDNA, a terceira geração de RDNA 3 justamente aqui. Nós temos uma placa bem compacta, dual fan, simples construção de plástico, sem LEDs, na parte de trás um backplate de metal, um único conector de 8 pinos, então a placa tem um consumo de energia baixo, ela está ali consumindo entre as 6600 e as 6650 XT, então fonte mínima recomendada, 500 watts, mais do que suficiente. Na parte de trás, uma HDMI e 3 DisplayPort. Então, quanto a parte de fora é apenas isso, cara. Normalmente nos meus reviews eu faço uma análise interna da placa, mas esse modelo muito provavelmente não vai nem vir para o Brasil, então eu vou focar muito em um conteúdo que vocês nem iriam aproveitar muito por aqui, tá? Quando a gente trazer as placas de marcas fora da AMD, como Safari, PowerColor, ASUS, Gigabyte, MSI, aí eu trago uma análise interna para a gente conhecer como é que é o projeto de dentro, tá? Essas placas realmente são muito raras de aparecer por aqui, tá certo? Bom, em relação aos testes de performance, pessoal, eu fiz um comparativo com algumas placas que são bem relevantes nesse vídeo. RX 6600, por óbvio, que é a placa que ela veio substituir, tá? Inclusive mais desempenho, cobrando menos do que ela. RX 6650 XT, que é uma versão que veio depois da 6600 XT, basicamente com memórias um pouco mais rápidas. E por incrível que pareça, essa placa também é mais rápida que a 6600 XT, e a 6650 XT tem uma margenzinha em relação a ela ali, tá? E trouxe em relação também a 3060, que hoje é quem ela vem disputar com a NVIDIA, até que, claro, surja a 4060 de 8 GB, que é quem vem substituir a 3060 atual da NVIDIA, tá? Os comparativos hoje vão ser apenas em gráficos para acelerar um pouco esse vídeo, e nos próximos vídeos eu trago o comparativo lado a lado, como eu sempre tenho feito aqui no canal. Inclusive aproveite para se inscrever, tá? Muitos de vocês me assistem aqui, mas não se inscrevem. Então faça isso agora rapidinho, clique no botão aqui de baixo, se inscreva, ative as notificações e deixe seu comentário do que você está achando desse review aqui no canal. Peço perdão que às vezes eu estou trocando alguma palavra, porque são 4h40 da manhã, tô gravando um videozinho para sair hoje para vocês, tá certo? Bom, começando aqui, pessoal, então, Cyberpunk 2077, lembrando para vocês, todos os testes que estão aqui foram feitos recentemente com os últimos drivers, Windows 11, tudo atualizadinho, com o Resizable Bar habilitado, que aumenta a performance, tá? E eu fiz os testes no Ultra, então assim, às vezes eu trazia testes do médio, o pessoal falava, ah, Lucas, testa no Ultra, porque é o que as pessoas acabam focando, né? Apesar do Ultra nem sempre valer a pena, graficamente falando, em relação ao que ele pesa, muitas das vezes vale a pena você colocar no alto mesmo. Mas as pessoas têm esse foco, quero ver Ultra, e a própria AMD fala, pô, a placa Full HD Ultra, então vamos de Ultra, tá? Mas muitas das vezes reduzir para o alto vale mais a pena, fica o aviso para vocês. Nós temos aqui a 7600 entregando ali o máximo desempenho em relação a todas as placas. Você vê que tem uma margenzinha legal até em relação a 6650 XT, cara. Então está fazendo ali em Full HD Ultra 78 versus 85. E em relação a 6600, que é a sua antecessora, 62 quadros para 85. Então te dá uma margem melhor para você começar a beliscar o 1440p. Enquanto que a 600 está fazendo 37, pô, já está meio complicado, ela está fazendo 53 aqui. Basta um ajustezinho, um FSR 2.0 qualidade, essa placa passa dos 60 quadros com tranquilidade. Então você vê que ela foca no Full HD, mas ela também belisca lá no 1440p, tá? Oferecendo mais desempenho que a 3060, conforme vocês podem observar aqui em ambas as resoluções, tá certo? Dead Space Remake 2023, jogo bem recente, você vê que mais uma vez ela está lá em cima, ó, de 55 quadros das 6600 para 72, 1% low mais estável, tá? Em 1440p ficou complicado, então no Ultra de preço, até porque está vindo a 4060, é bem provável que a 3060 dê uma recuada para acomodar a 4060 no lugar dela, tá certo? Temos aqui Flight Simulator, onde nós temos um preset de alta qualidade, porque o Ultra do jogo ele pesa
muito no processador e acaba não forçando tanto a placa de vídeo, então deixei em alta qualidade. Mais uma vez, a placa está lá em cima. Nesse caso, em Full HD, ela teve uma diferença um pouco menor em relação ao 6650 XT, mas vocês estão percebendo que existe um padrão. Ela normalmente está acima da 6650 XT, tá? Em 1440p está fazendo quase 60 quadros, está ali beliscando 59, tá? Tem uma diferença de 3 quadros para 6650 XT, mas você vê que em relação a 6600, que foi lançada por $329, e a 7600 lançada por $269, né, mais barata, mais rápida, possibilita você dar um up aí, tá? Então a placa realmente tem uma performancezinha legal aqui, tá? God of War no ano passado foi lançado, Ultra também, tá? Nesse caso a 6650 XT ficou ali empate técnico com ela, 1% do load dela ficou 1 frame a mais, então ficaram empatadas em Full HD. E o mesmo acabou se repetindo em 1440p. Então, acredito que nesse tipo de jogo, talvez um update de driver traga um incrementozinho, tá? Porque é esperado que ela também ganhe da 6650 XT. Acabou nesse caso não tendo essa vantagem. E em relação até a 6600, você vê que em Full HD a diferença não foi tão grande ali, né? Então talvez uma melhora futura de drive possa trazer essa diferença mais ressaltada. E a 3060 foi a placa que ficou por último lugar aqui, então o jogo que a AMD acabou se dando melhor, tá? Hogwarts Legacy, o jogo ainda não está 100% otimizado, mas a gente vê ali alguns ganhos de performance em relação a 6600, de 60 quadros saindo para 78 em Full HD, e de 40 em 1440p saindo para 53, então você começa a ficar com uma margenzinha um pouco melhor. Você liga um FSR 2 e mesmo no 1440p a placa tem condições razoáveis de jogar. Claro que é um jogo complicado para ver RAM, 8 GB fica sufocado ali, não porque 8 GB é necessariamente pouco, mas porque o jogo é bugado, cara, igual Last of Us, que agora acabou melhorando e é justamente o jogo do momento aqui. Ela faz 57 quadros no Full HD no Ultra, você vê que é pesado, mas rodou com boa estabilidade, 1% low estável, tá? Só que em 1440p realmente não teve jeito, cara. Inclusive a própria 3060 acabou ultrapassando ela por um quadro, mas 1440p não deu, ficou pesado demais. Teria que baixar para o alto ou ligar métodos de upscaling para você incrementar a performance. No Full HD já ficou ali brigando para fazer 60 quadros, tá? Então, assim, é um jogo que ainda está melhorando, a gente espera novos patches que tragam mais otimizações, por hora o que nós temos aqui. Plague Tale Requiem, jogo Next Gen, gráficos muito bonitos, fazendo ali Full HD 67 quadros em relação a 6600, 52, praticamente o mesmo desempenho da 6650 XT e um desempenhozinho ali maior em relação a 3060, por exemplo, ali ela fazendo 38 em 1440p, em relação a ela fazendo 47, aquilo que eu falo, VRAM importa, quanto mais VRAM melhor, só que não é só VRAM, veja que a 360 tem 12 GB, está fazendo 38 em 1440p, enquanto que a 700 está fazendo 47, tendo 4 GB de VRAM menos, porque a GPU dela é mais forte, tá? Red Dead Redemption 2, nós vemos ali a 3060 fazendo 50 quadros de Full HD Ultra, e o Ultra do jogo é pesado, tá? Esse aqui é um jogo que mostra como dá para fazer gráficos bonitos com pouca VRAM, porque ele realmente usa pouca VRAM, tá? 8 GB é bem tranquilo aqui para ele. E mais uma vez a 7600 fazendo ali, cravando no FPS médio em 60, 41 de 1% low e fazendo 45 em 1440p. Então em 1440p ficou pesado, dá para ligar FSR e melhorar isso daí. Full HD 60 é aquele padrãozinho que as pessoas estão buscando para esse nível de placa, tá? E entregando, né, em relação a 6600, uma margem melhor para você entregar ali mais desempenho. Baixou um pouco os gráficos, você consegue rodar mesmo no 1440p com bastante margem, basta ir ajustando. Coloquei o padrão Ultra que eu expliquei para vocês, né, no começo. Resident Evil 4 Remake, nós temos ali melhor desempenho, porém empate técnico contra a 6650 XT, 7600 fazendo 73 em relação a 6600 fazendo 58. Então ela proporciona tanto uma melhor margem para o Full HD quanto no 1440p que se aproxima dos 60 quadros. Basta reduzir uma coisinha ou outra ali e aí você já consegue
chegar em 60, dá para você usar o próprio FSR 2 aqui com modo qualidade, por exemplo, em 1040p é imperceptível, qualquer tipo de probleminha visual, funciona bem, ao menos para mim, né? Não sei para todo mundo, que aí depende muito de pessoa para pessoa, né? Spider-Man, pra gente finalizar aqui, pessoal, mais uma vez, os ganhos de performance ali, tem bastante margem para Full HD, e em 1040p ultrapassa a faixa dos 60 quadros com margem para você, em cenas pesadas, se manter acima disso, tá? Então, de fato, ela é mais rápida, acho que vocês já esperavam isso, né? Se fosse mais lenta, eu acharia estranho, né? 2 ou 3 anos depois. Performance relativa, os 10 jogos na máquina, que eu estou usando essa belíssima bancada que vocês estão vendo aqui, feita sob medida com o 13900K, DDR5. Monta uma máquina forte para a gente mostrar o melhor potencial da placa de vídeo, mas mesmo se eu tivesse um i5 aqui, estaria rodando bem de boa, tá? De fato, a 7600 está fazendo aqui, pessoal, 10% em relação ao 6650 XT na média em Full HD, 7% em relação a 1040p, 3060 de 13% a 14% de diferença, 6600 de 28% a 23%. Uma margenzinha legal, cara. É um salto geracional bom em relação, não são 5%, 10%, não. 23% a 28% cobrando menos, porque ela veio por 269, a 6600 na época veio por 329, tá? Claro que hoje ela já caiu por conta da demanda do momento, né? O mercado está embaixo depois da mineração, tá todo mundo baixando o preço das placas. Então hoje as placas que já nessa comparação já estão custando menos, eu vou mostrar o preço atual para vocês, tá? E a gente volta a falar sobre isso no final. E aí nós temos aqui os testes em Ray Tracing, porque assim, houve melhorias de Ray Tracing nessas placas, tá? Ray Tracing de nova geração nelas. Meio que se equipara à série 30, tá? A série 40 ainda é mais rápida, então a gente espera que a 4060 ultrapasse sim o desempenho dela aqui. O FSR 3 iria potencializar isso daqui, mas infelizmente não veio ainda, deve estar chegando aí nas próximas semanas. Muito provavelmente na Computex a AMD vai falar sobre o FSR 3, tá? Faz todo sentido agora nesse momento do mercado. A gente vê aqui, ó, Cyberpunk Preset Ultra com Ray Tracing no médio, em Full HD, tá? Em Full HD. Nós vemos que ela faz 33 quadros, então assim, eu posso colocar o jogo no alto, no médio e usar o Ray Tracing. Então perde um pouco sentido, eu vou reduzir gráfico para usar Ray Tracing, aquilo que eu falei, cara, é para você testar, tá? Às vezes um ou outro joguinho mais leve, por exemplo, Resident Evil 4, que o Ray Tracing é mais leve, até vai. Agora jogos mais pesados sim complica. Posso ligar, porém, o FSR 2, ela vai para 51 quadros em Full HD, então ela ainda tá mais ou menos ali, tá? Então a realidade é essa. E se você for ver a NVIDIA 3060, que perdia nos testes em rasterização, agora ela ganha. Então ela tá fazendo 56 com o DLSS 2. Eu não tenho 3, mas tenho 2. O 2 está fazendo ela ficar quase nos 60 quadros. E cá entre nós, o DLSS funciona em Full HD até melhor que o FSR, na minha humilde opinião, tá? Hogwarts Legacy, um outro jogo que também tem Ray Tracing, o Ray Tracing tudo ligado, só ele na configuração geral médio, 39 sem upscaling, 58 com FSR 2. Então ficou assim, beleza, né? Aqui até não teve tanta diferença quando eu liguei o FSR versus DLSS para a NVIDIA, ficou pouca diferença ali. Sem nenhum upscaling, a NVIDIA ficou um pouquinho mais forte ali com a 3060, tá? Então, esses são os testes que eu tenho a oferecer para vocês nesse momento em relação a Ray Tracing e DLSS. E a gente parte para uma outra questão, pessoal. Essa placa é PCI X8, né? Assim como a 5500 XT, depois a AMD fez também nas 6600, 6600 XT, 6650 XT também, todas vieram X8 4.0. No 4.0, o X8 é equivalente ao X16 3.0, então sem surpresas. Mas muitas pessoas usam máquinas PCI Express 3.0, seja por uma limitação da placa-mãe, às vezes é uma placa-mãe mais antiga, tem placa para Ryzen hoje, da primeira geração, segunda geração, que não funciona em 4.0, só funciona em 3, tá? E às vezes você tem a placa-mãe compatível com 4.0, mas o processador não dá suporte, só funciona em 3, tá? E aí,
se você coloca essa placa de vídeo num sistema compatível com o 3.0, ela vai ignorar o fato dela suportar 4.0 e vai funcionar no 3.0. E aí, X8 3.0, a largura de banda é basicamente a metade do X8 4, corta pela metade a largura de banda. Como ela tem 8 GB de VRAM, ela não é tão limitada quanto aquela 6500 XT, tá? Que cá entre nós ali poderia ser bem melhor se tivesse pelo menos X8, mas X4 nela capou demais. Então ela não é tão limitada, mas sim, tem limitações. E aqui eu até achei estranho porque a limitação foi bem grave, tá? Por exemplo, testando aqui o PCI Express 4.0 versus 3.0 com o Resizable Bar habilitado. Plague Tale Requiem. Nós vemos ali, como eu mostrei para vocês, ela fazendo um desempenho acima dos 60 quadros no 4.0. Quando eu coloquei em 3.0, ela fez 59, cara. Ela ficou ali abaixo do desempenho da 6650 XT, tá? E já próxima da 3060. Então você vê que ela perdeu um desempenho sério ali ao usar no 3.0. Confesso que esse tipo de resultado aqui não é exatamente normal. Eu testei outras placas, eu testei até a 3090 e não perdia tanto, mas aí vem as teorias. A 3090 tem muita VRAM, porque já tinha 24 GB de VRAM. Como tinha muita VRAM, não precisava ficar buscando nada aqui na memória RAM. E aí você tinha tudo o que era necessário na própria placa de vídeo. E aqui, como a gente está com esses Bar habilitado, que a AMD chama de Smart Access Memory, né? Há uma comunicação mais intensa entre CPU diretamente para os dados alocados na VRAM. E como você tem um barramento limitado, acredito que foi a causa disso daqui. Ou também driver, como é um drive imaturo ainda, primeiro drive, esse drive nem tem no site da AMD. Eu peguei o drive e instalei manualmente no sistema. Pode ser driver. O que eu vou fazer? Vou esperar passar o lançamento, ver o driver público, baixo, testo e, se vocês quiserem, trago um outro vídeo explicando mais sobre o PCI Express, tá? Aí vocês comentam aqui embaixo o que vocês acharam. E no Last of Us foi o caso mais grave, porque é um jogo que usa muita VRAM, 8 GB no Ultra não é suficiente, pelo próprio jogo informa que precisa de mais. Então ela tinha feito 57 no 4.0 e fez 45 no 3.0. Cara, ela ficou no nível das 6600. Capou muito a performance dela, tá? Então assim, precisamos averiguar isso com calma, porque isso aqui é uma redução muito grave. Até então o X8 funcionava bem, placas como 3050, também testei aqui no canal. Agora, me pegou de surpresa isso daqui, cara. Não esperava essa redução de performance tão grave quanto teve aqui, tá? Em relação a aplicações profissionais, essa placa, creio que as pessoas não foquem tanto em trabalho com ela, mas às vezes o cara não tem tanta grana para investir em super placas de vídeo. Fala assim, eu quero montar uma máquina para trabalhar e jogar também, né? De repente pode ser uma alternativa. Então trouxe aqui os testes em Puget Bench Photoshop 2022, aonde ela fez uma pontuação ali próxima da 6650 XT, um pouco acima da 3060, tá? Então ofereceu mais desempenho mesmo tendo menos VRAM, afinal ela é um pouquinho mais rápida. No 3D Mark Ray Trace ela fez a mesma pontuação da 3060, então no teste puro ela oferece o mesmo nível de uma 3060, então você vê que a AMD realmente está melhorando no Ray Tracing, né? E no Blender, aí usando aqui o Optics para NVIDIA, porque aproveita dos Tensor Cores dela, dos RT Cores, e o HIP para AMD, que é o Heterogeneous Interface for Portability, aonde nós temos ali a NVIDIA com desempenho muito melhor, né? E a 7600 oferecendo mais desempenho pela escada de performance em relação a 6650 XT e a 6600, tá certo? Seguindo aqui para a finalização dos testes, pessoal, frequência e temperatura. O modelinho do Alfan não é tão frio quanto a 7900 XTX, que pega tipo 62 graus, cara, aquela placa é muito fria. Essa placa mantém o design de 2 slots, né, só que diminuiu uma fan. Temperatura média de 72 graus, não é absurdo, né? Mas também 10 graus acima das suas irmãs maiores, tá? Consumo médio 163 watts no teste de estresse, sim é maior que a 6600, mas também ela está oferecendo quase 30% a mais de performance, né? Clock médio 2503, tá certo? Nas imagens térmicas também, sem surpresa, visto pela parte da frente, parte de cima ali no máximo 69 graus,
saída de calor embaixo e em cima também sem novidades. Como uma placa dificilmente vai ser vendida por aqui, a gente não precisa nem se preocupar muito com isso, tá? Então, pessoal, chegamos ao final de mais um breve vídeo, espero que você tenha gostado, tá? Eu recebi essa placa há algumas semanas aqui no canal, então sim, eu tava vendo os rumores e já tava brincando com ela aqui, tá? Bom, achei interessante o lançamento, numa época onde a gente tem visto lançamentos assim, cara, mais performance no mesmo preço, ou mais performance por mais dinheiro, fica meio estranho. Aqui não, cara, RX 6600, 329 dólares se eu não me engano, né? Essa placa veio por 269, oferecendo de 23 a 27% mais, então achei um upgrade interessante, tá? Na minha opinião, VRAM também poderia ter melhorado, porque a AMD tem batido muito nessa tecla, cara. Suas placas 24 GB, 20 GB, imaginei que poderia vir pelo menos com 12 aqui, né? Então barramento maior, 192 bits e 12 GB de memória. Acho que faria sentido fazer um upgrade nessa categoria também, porque tem alguns cenários que a gente vê que tá no limite ali, por exemplo, Last of Us. Sei que Last of Us não é nem um case de sucesso para falar sobre VRAM, mas a gente começa a ver 8 GB ficando no limite em algumas situações, seja porque realmente está faltando VRAM, ou seja pela porca otimização que os desenvolvedores têm feito. E aí você vai ficar brigando com eles. Se eu tiver mais VRAM, pelo menos eu estou mais tranquilo. E aí vem o lance dos jogos no Unreal Engine 5, falam por aí que vai precisar de mais VRAM. Então, a AMD até cita ali no documento que eles me passaram, que ela é uma placa feature-proof. Eu não acredito que seja tão feature-proof por conta da VRAM, tá? Então assim, ela roda bem hoje os jogos, mas você vê que tem jogos que ela já está com dificuldade para fazer ultra 60 quadros. Tem jogos que vocês viram aí, ela faz, mas tá no limite, sem usar, lógico, FSR, você pode usar como alternativa. Então assim, ela é uma placa intermediária / entrada boa, fez um bom upgrade em relação à geração anterior. Se o cara que já tem uma 6600, talvez iria para ela, talvez. Tem que ver o preço que chega no Brasil, né? Porque seus 30% já é um salto legal, mas normalmente eu indico a pessoa para, se vai fazer o upgrade, trocar, subir o patamar, por exemplo, buscar aí uma 700 ou 800, né? Então você está realmente subindo um degrau a mais para rodar numa resolução maior, aproveitando o momento onde tem muito monitor 1050p barato, tá? Agora, pessoal, é importante citar para vocês que os preços eles são muito dinâmicos no mercado. Então, assim, a 6600 ela foi lançada por 329, mas hoje ela custa menos. Se você ver que o preço atual dela na Newegg, por enquanto eu uso a Newegg porque nós não temos o preço dela no Brasil ainda, cara, 6600 você acha lá por 200 dólares, cara. Por isso está tão barato aqui no Brasil. 209, 219, 234, então tem vários modelos. Tirando uma média, ele fica mais ou menos uns 230, 240 dólares. Então, a 6600 deve continuar um pouquinho mais barata que essa placa, que vai entrar por 269. Convertendo para real, hoje você acha 6600 aqui tranquilamente por 1.500, 1.400. É provável que essa placa apareça entre 1.500 a 2.000, tá? Aí você vai ter que avaliar se você quer os recursos de nova geração que ela oferece, como o AV1, o Ray Trace um pouco melhorado, tá? E precisamos ver se o FSR 3 vai ser compatível com as outras séries ou vai ser exclusivo dessa, ainda é uma incógnita, tá? Mas principalmente em relação a 6600, ela é uma placa parrudinha, tem um salto de performance legal, ela está entregando nível de desempenho da 6650 XT. E aí se ela chegar por menos que a 6650 XT aqui no Brasil, porque a 6650 XT também já caiu o preço, hoje o preço dela está na casa dos 279, 284, chegando nesse mesmo nível de preço dela, com mais desempenho, pode ser uma alternativa interessante. Por isso que eu falei, VRAM, se tivesse 12 GB aqui ou 10 GB, cara, o barramento ali é diferente. 10 GB de VRAM já iria pôr um diferencial muito grande nessa placa. Infelizmente acabou não vindo, justo da AMD, que sempre falou muito de VRAM, você bateu muito nessa tecla, né? Em relação à 3060, a 3060 ela continua meio cara, ela não baixou o preço lá dela nos Estados Unidos porque é uma placa muito popular. Hoje você acha ela por 308, 309, 319, 349, tá? Isso na Newegg, o maior varejista dos Estados Unidos, um dos maiores, né? Então assim, ela continua abaixo da 3060, então ela deve vir realmente ali por volta dos 2.000 e
com a tendência do mercado é que ela cai um pouquinho, tá? Mas, como eu falei, 4060 vai vir, tá esperado que venha por menos do que venha hoje a 3060, 299 como a Nvidia falou, e vai ser justamente concorrente dela. Então teremos um novo embate aí para o final do ano, 4060 versus 7600, e nós vamos ver quem vai sair melhor dessa. A Nvidia vem armada com o DLSS 3, e aí, AMD, vai ter o FSR 3? Vai funcionar bem? Aí precisamos testar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, basicamente é isso, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci nada, é isso aí mesmo. Então, fico no aguardo aqui do seu feedback acerca dos testes com o PCI Express. Você acha relevante? Acha que renderia um vídeo legal? Comente aqui embaixo o que você acha, deixe seu like, seu comentário. Grupos de promoções, quer ficar de olho quando essa placa vai aparecer, quando vai ter promoções dela ou de outras placas, outros produtos no geral. Grupo no WhatsApp, grupo no Telegram, façam parte, é grátis e só eu posto lá. Então você não vai ficar recebendo milhões de notificações todos os dias, tá bom? Valeu, falou, tchau, tchau e até o próximo vídeo.